Boa noite a todos. Hoje, aqui no mês de agosto, com mais um nosso encontro super especial do livro No Rumo do Mundo da Regeneração, com o Celso, com o Alexandre. Sejam todos muito bem-vindos. Celso, muito bem-vindo e, mais uma vez, obrigada. A gratidão é toda nossa. Muito obrigado e vamos seguindo. Vamos seguindo. Muita coisa para a gente refletir hoje. É verdade. Mateus, você pode fazer essa prece inicial para a gente? Claro. Vamos fechar nossos olhos. Pai de infinita bondade, amor e sabedoria, espiritualidade amiga, que está aqui conosco, pedimos, Pai, que nos abençoe e nos proteja, nos amparando e que nos traga as inspirações necessárias para cada uma das mensagens que serão discutidas hoje. Que possamos estar com o nosso coração aberto para poder permitir com que a influência dos mentores espirituais possa acontecer. Que Celso possa abrir seu coração, que qualquer tipo de preocupação, de estresse, sejam colocados de lado e que estejamos no aqui e no agora. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de trabalho e de estudo. Que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, Mateus. Celso, podemos começar. Isso, deixa eu subir aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Sim, Celso, estamos vendo sim. Tá. Então, nós paramos da última vez nesse slide, né? Então, vamos relembrar o seguinte. Vem à Terra, a face física do planeta, o grupo de pessoas que vão trabalhar durante a pandemia, não só auxiliando aqueles que necessitam, mas principalmente dando curso a um programa que foi estabelecido para o planeta, do ponto de vista espiritual do Brasil, né? E seguindo com essa programação. Nós estamos aqui no final de uma palavra de Bezerra de Menezes. Antes falou o Ismael, que é o espírito responsável pelo Brasil. O mestre de cerimônias passou a palavra para o Dr. Bezerra, que explicou que essa pandemia, na verdade, era resultado da incúria da ideia que alguns seres humanos fazem de usar a guerra biológica, né? Então, esse vírus escapou. Mas escapou, quer dizer, na verdade, é como se... a gente tem que compreender isso. É como se isso estivesse programado e o próprio planeta atraísse essa condição, né, se valendo dessa irresponsabilidade, dessa ganância, enfim, dessa ambição de poder de muitos seres humanos. Então, o vírus acabou graçando na sociedade e aconteceu o que aconteceu. Mas esse é um flagelo que estava programado, como a gente sabe, e o Dr. Bezerra está explicando isso. Inclusive, ele explica que essa pandemia ela era como se o vírus ele agredia e fazia desencarnar aquele que era eletivo para que isso acontecesse.
muitos pegaram a doença e uns até eram imunes a ela, como nós vamos ver, assintomático, melhor dizendo, e ele aqui, repetindo esse slide, né? Ele aqui diz que todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, perdão, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta logo que se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no mundo da sabedoria. O enorme êxito benfeitores da humanidade interplanetária, que, auxiliando os candidatos à imarcessível luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha, abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. É a hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós e o seu desespero nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. Deixa eu ver aqui. Jesus Cristo. Por que esse negócio... Olha, eu não sei o que acontece. Não está passando, é isso? Não, eu me lembrar... Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Ora, aquele que é mais espiritualizado sabe que deve devotar a sua ânsia de progresso à parte interna, né? à parte espiritual. Aquele que encontra motivo para viver fora de si, fora da questão espiritual, buscando objetivos que certamente serão ligados a coisas que hão de desaparecer, porque as pessoas desencarnam, os mundos passam, tudo é renovado e fica somente a experiência. E essa experiência visa a parte interna do homem. Nós, que já sabemos o que estamos fazendo aqui, nós aqui, né? Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Então, isso nos traz uma responsabilidade importante, não só vivendo a vida do espírito, como também exemplificando de forma cristã tudo aquilo em que nós realmente acreditamos, né? Nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. Isso, a princípio, muitos diriam que não é bem assim, mas é bem assim. Porque, na realidade, aqui o Dr. Bezerra fala do poder da oração, né? Mas só que existem orações e orações. A oração feita realmente com sinceridade, ela tem um efeito completamente diferente. Aqueles que não acreditam nisso é porque ainda não atingiram essa compreensão. Mateus, por favor. Ah, claro. Hoje eu estava ouvindo um podcast e que a pessoa comentou um pouco da prática, né, de oração, de fazer prece. Sim. Por mais que ele não trouxe no sentido de questão de energia, tal, que a gente entende a importância da prece sobre isso, mas ele trouxe num viés interessante, que o quanto a prática da prece, da oração, assim, só pelo ato do hábito de você construir isso, pode ser uma forma de remodelar, digamos assim, organicamente, os nossos sistemas internos, nossos hormônios, por exemplo. Então, por exemplo, se você tiver com um pensamento negativo,
né? E você conseguir, só pelo simples ato, o simples hábito, né, de fazer a prece, pode fazer um processo de neuronal, né, de reversão de sentimentos ruins, né, de um simples ato, uma coisa bem simples, né, pegando um pouco mais nesse rumo científico, né, por mais que a gente acredite nessa questão da importância da prece para nós, né, e para o outro, mas o quanto que isso é comprovado cientificamente, o quanto isso é importante, sim, utilizar da oração, esse poder, né, da oração no nosso dia a dia. Perfeito, Mateus. Perfeito também quem disse essas coisas, porque tem tudo a ver isso, porque a prece ela traz harmonia aos nossos sistemas. Certamente que ele foi o que ele quis dizer com isso, né? E isso nos leva a compreender perfeitamente que existe uma ordem nas coisas. E nós é que compreendemos o valor disso, é que devemos estar afeitos a essa ordem, a essa harmonia, aos ditames da vida, como vida mesmo. Na realidade, nós temos objetivos que nós compreendemos. Uma coisa que merece observação, Mateus, é que muitas vezes, mesmo espiritualista, as pessoas se deixam levar pela falta de hábito. Elas imitam o que elas veem fora delas de uma maneira um tanto insensível. Mas aquele que faz prece, que compreende o valor da prece, ele é naturalmente levado não só a esse padrão de que reharmoniza, como também ele compreende que não é fora dele que existem soluções para os problemas que ele enfrenta, mas dentro dele. A prece tem esse poder de nos trazer um espaço reflexivo que faz com que nós compreendamos essas coisas, porque o estado de prece propicia essa harmonia. Então, nós já aprendemos como fazer prece, não é simplesmente repetindo palavras. Nós, quando fazemos prece, nós exteriorizamos sentimentos que são, vamos dizer assim, burilados pelas nossas boas intenções. Isso em si já é tudo. Então, achei muito interessante esse aspecto que você comentou, porque isso precisa ser compreendido por todos, né? Como seria bom se isso fosse compreendido por todos, né? Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros entregues à enfermagem da caridade na frente. O nobre doutor Bezerra silenciou e dirigiu-se ao assento ao lado de Ismael. Ouviu-se o pulsar do amor universal, inundando-nos de coragem e fé, ao tempo em que as lágrimas inesperadas superavam a comporta dos olhos e escorriam silenciosos. Era uma noite inesquecível. Eu vou mudar aqui agora. Antes de fechar, alguém quer comentar alguma coisa dessa apresentação? Podemos seguir para o capítulo 8? Então, eu vou seguir aqui. Podemos sim, Celso. Deixa eu ver aqui. O que houve aqui? O bom de estarmos juntos é que a gente sabe
que a nossa incompetência é compreendida, né? Então, vamos ver aqui. Todo mundo vendo? Sim, Celso. Sim. Tá. Então, esse é o capítulo 8º, em pleno campo de batalha. Alexandre chegou aí? Aqui. Chegou não, Celso? Chegou não, né? Não. Tá. Então, vamos ver aqui. O dia abençoado raiou brilhante em convite à ação do bem, em triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva, assim como um exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos de amor e de paz. Abrindo o capítulo 8º, em pleno campo de batalha, terminado o majestoso encontro, que era aquele encontro que nós acabamos de comentar, unimos-nos a alguns grupos emocionados em grande expectativa de servir naquele momento extraordinário e caracterizados pelas incertezas que a pandemia estava deixando em toda parte por onde passava. Aí ele comenta aqui que em alguns países já se notava o natural recuo do flagelo após a linha máxima de contaminação. Nós vivemos tudo isso, né? Havia conflito de recomendações, ora se falando em obediência rigorosa à quarentena, ora se sugerindo liberação controlada visando o equilíbrio econômico pelo risco de desemprego e desabastecimento. Nós passamos por tudo isso. Mas é importante comentar que essas situações pegam muitas comunidades desprevenidas justamente porque houve descaso, houve desinteresse na organização e na prevenção de determinadas situações. O esforço de todos nós tinha por impositivo demonstrar que o amor de Deus nunca cessa, bastando que o necessitado se coloque em posição de beneficiar-se e saiba submeter-se às condições vigentes. Ora, isso aqui é uma coisa muito importante de nós compreendermos também, porque o ser humano encarnado num planeta de provas e expiações, ele é assaltado por muitas dúvidas, pela falta de fé, por descrença, por uma série de situações que podem levá-lo à desesperança, certamente, muitas vezes até o desespero, e sobrevêm as doenças emocionais, né? E tudo isso pela falta da fé no Criador. Então, nós, como espiritualistas, nós atingimos uma compreensão que fala que nós somos dados a mazelas decorrentes da necessidade de reequilíbrio, certamente. Mas, por trás de tudo isso, existe uma enorme organização que mostra que o amor de Deus por nós é invencível, não cessa, né? Sempre acontece. Só que nós é que devemos nos pôr em condições de viver esse amor. E a gente pensa logo lá no primeiro mandamento, né? De amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, nessa esperança e nessa conduta que tem fé, certeza dessa relação do Criador com a criatura, é que nós atravessamos essas intempéries, todas essas situações. Políticos intrigantes e aventureiros desumanos aproveitavam a situação para
se beneficiar ilegalmente. Nós também estamos cansados de ver tudo isso. Sempre, né? As pessoas se locupletando das situações e uma série de coisas. Recordei-me de quando Jesus enviou os amigos 2 a 2 para preparar a semeadura do Evangelho. Senti-me invadido por uma onda de desconhecida alegria. O que ele está falando aqui? Jesus, ele enviava os seus seguidores 2 a 2 pela Galileia. Opa, chegou Alexandre. Pela Galileia para que preparasse o terreno para quando ele chegasse. E como era essa preparação? Lá, quando esses precursores, vamos dizer assim, chegavam nos locais, falavam da Boa Nova, falavam que falavam dos princípios básicos que Jesus ensinava, principalmente sobre o amor, amar os inimigos e todas essas coisas. Quando Jesus chegava para dar seguimento a isso, já havia uma semeadura. E aqui ele está fazendo um paralelo, mostrando que esse grupo se sentia, ele se lembrava disso porque esse grupo preparava o caminho que haveria de chegar mais tarde. Estão, nesse momento, se preparando para reencarnar muitos benfeitores que vão viver a nova fase do planeta, né? E nessa quadrilogia mesmo, eles dão notícia, nós vimos isso, que quem vem aí? O próprio Francisco de Assis, que e ele vem justamente porque, convocado por Jesus para esses momentos, ele vem trazer um exemplo de amor, porque é do que o planeta precisa, de amor. Né? Nós todos precisamos vivenciar e aprender a amar. Então, ele fala nessa preparação que esse grupo está fazendo, isso sem contar com aqueles que vieram de outros sistemas para também reencarnar aqui, para auxiliar o nosso progresso. E eles vieram porque pediram para vir, espontaneamente. Eles se enquadraram nessa programação, por vontade deles mesmo. Né? Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva, que foi aquilo que nós lemos adiante. Alexandre, meu amigo, bem-vindo. Permanecia a psicosfera densa e cinza escura, decorrente dos pensamentos desequilibrados. Nós entendemos o seguinte, que quando vêm esses desencarnados para cá, eles percebem o ambiente por aquilo que eles sentem. E ele mostra claramente que essa psicosfera era decorrente do tipo de pensamento que ocorria naquele momento. Era um quadro que mostrava que muitas pessoas daquelas agiam com descaso, outras agiam com muito egoísmo, e outras para se aproveitar da situação, outras desrespeitando o próximo. Claro que esse tipo de pensamento vai gerar uma psicosfera que esses espíritos sentem, evidentemente. As conversações vulgares e de baixo nível revelavam descaso e explicavam a companhia dos espíritos viciosos, zombeteiros e vingadores. Muitos deles libertados de regiões expiatórias, dando vazão a um outro tipo de pandemia, a de natureza moral. E aqui eu queria
ver com vocês, isso o Alexandre me ajude também, porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que esse momento foi aproveitado para que esses espíritos viessem para viver junto desses padecentes toda essa situação. Então a gente fica estranhando essa situação, mas como? Já havia muito sofrimento, ainda vão permitir a libertação desses espíritos vingadores, zombeteiros. Por que isso? Então, é caso de perguntar também por que da pandemia, né? É a mesma história. É a mesma história. Porque pandemia imoral e gente viveu mesmo. E a gente viveu mesmo, realmente. Ou amoral, sem dúvida. Isso Celso, mostra que... Oi, diga. desculpe te interromper. Eu vou deixar, porque eu estou em trânsito, Não me então vou peça deixar desculpa a que eu câmera fico desligada. envergonhado. Vou deixar a câmera desligada para poder ficar o link melhor, Tá? mas só para poder fazer o seguinte comentário, né? Aliás, é um comentário que volta e meia eu repito, porque de um texto que os espíritos entregam a Kardec, isso é lá atrás, e nesse texto eles comentam que se o homem soubesse a, a, a força que tem um pensamento positivo, que tem uma oração, que tem, e segundo Kardec, a ação positiva é a oração mais forte, porque a gente exercita, né? Não está só na filosofia, está no exercício também. O planeta ele estaria envolvido com uma psicosfera tão forte de amor fraternal que nenhum mal mais aqui conseguiria penetrar. Então, a grande questão, e até pegando um gancho do que você falou, é a gente ter um ambiente em que a gente possa exercer aquilo que nosso mestre nos ensinou. Porque se a gente não tem esse ambiente, nós não saímos da nossa zona de conforto. Então, a grande questão nessas situações como pandemia, né, como guerras, enfim, não é Deus programou a guerra, Deus programou o sofrimento. Não, não, não. Mas ele permitiu para que nós pudéssemos nos questionar. Lembro, às vezes eu acho que eu sou chato, acabo me repetindo em algumas coisas, Não, mas assim, eu sempre lembro daquilo que é direcionado, citado como sendo de Chico Xavier, quando alguém chegava para ele e se lamentava, e ele sempre perguntava: meu filho, já perguntou a Deus o que você precisa aprender? Então, essas situações que se fazem presente de dificuldade, de sofrimento, né, e aí a gente percebe, poxa, mas ao programar a vinda de espíritos ainda embrutecidos e tudo mais, isso não é uma liberação de Deus? Sim, mas por quê? Porque quando isso acontece, não só é Deus permitindo, como também é Deus nos dizendo: meu filho, eu confio em você. Apenas faça o que seu irmão mais velho, Jesus, lhe ensinou. Essa é a grande questão. Ou melhor, se a gente puder, em algum momento, facilitar o nosso pensamento, né, assim, trazer Jesus para perto e dizer: pô, Jesus não quer que
eu me torne perfeito, mas ele está me dizendo, cara, vai lá e enfrenta e faz aquilo que tiver ao seu alcance. Essas colocações, né, como você bem apresentou, de por que os espíritos, apesar de tanto sofrimento, por que esses espíritos se apresentam, vêm, se manifestam, é justamente para isso, para a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance. Porém, ao nosso alcance, em conformidade com o ensinamento dele. Enfim, Perfeito, é sem isso. dúvida, sem dúvida. É exatamente isso. A oportunidade que se faz para que nós também vejamos nessa situação, né, uma maneira de nós sabermos agir, seja de que forma for. Existe talvez um outro aspecto, né? Cristina, bem-vinda. Um outro aspecto que é de dar a esses espíritos, mesmo no momento vicioso, zombeteiros vingadores, uma oportunidade, né, de... Porque todas essas situações, a literatura é cheia desses exemplos, não sei se vocês concordam, de espíritos que vêm com um propósito malévolo, mas encontram, né, nessa situação espíritos conselheiros, espíritos que estão ali para ajudar, e eles querem mostrar que as verdadeiras vítimas são eles. E, de repente, eles encontram ali a oportunidade para uma compreensão que lhes dá razão, no sentido de, na realidade, não existem algozes e vítimas, todos têm que aprender a se amar. Não se pode responder ódio com ódio, não se pode responder a qualquer irreflexão com vingança, represália e todas essas coisas. E isso é uma oportunidade, como a gente até vai ver adiante, desses espíritos estarem em contato com quem pode lhes aconselhar. Uma vez, Chico comentou que houve um momento em que Jesus deu ordem para que todos esses espíritos, todos não, mas, quer dizer, grande parte daqueles espíritos que estavam na região umbralina reencarnasse, porque a hora era aquela. O que é isso, senão uma chance de essas pessoas viverem situações que farão com que elas aprendam, né? O que é essa situação dessa pandemia de natureza moral, se não uma situação que vai apressar determinadas situações para que as pessoas se livrem mais rapidamente do mal, né? Então, é isso. Acho que é importante que nós entendamos esses mecanismos, porque nada é feito nesse sentido por ser feito, né? Alexandre lembrou bem a situação de que o mal programa lá a vingança, mas, quer dizer, esse aparente caos, essas coisas todas está dentro de um planejamento maior, né, que prevê todas essas situações em nome da redenção de todo mundo. Felizmente, No meio do caos tem ordem, né? sem dúvida, sem dúvida. Ou englobando o caos existe uma ordem maior, né? Porque o caos com certeza. É o uso errado do arbítrio, né? E é essa liberdade que Deus nos dá de fazer esse tipo de escolha, mas aprendendo que todas as ações têm sempre uma consequência, né? Felizmente,
faixa considerável da sociedade mantém valores éticos e comportamento compatível com as próprias crenças religiosas, isolando-se dos estados negativos e contribuindo para o equilíbrio geral possível. Então, nós também vivemos isso. Nós também compreendemos que parte da comunidade humana compreendia perfeitamente o que estava acontecendo e buscava, com os bons pensamentos e as boas atitudes, equilibrar todas essas situações. A hora que vocês quiserem... Alexandre, por favor, a hora que quiser interromper aqui. No setor educacional infantil, isso é outra coisa extremamente importante. No setor educacional infantil, sempre motivo de preocupação de espíritos nobres interessados na boa formação humana, buscava-se inspirar professores, mesmo aqueles menos interessados. Eu me lembro que não foi há pouco tempo, não, mas foi um certo tempo atrás. Eu visitando uma pessoa lá no Hospital Miguel Couto, aqui no Leblon, e eu estava voltando, e eu olhei assim, tinha uma escola, e no momento em que eu olhei, tinha uma carteira voando pela janela. E um barulho lá, os alunos se brigando, acontecendo alguma coisa lá dentro. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, coitado desse professor, dessa professora, né? Enfrentar essa situação. Aí eu comecei a pensar numa coisa que... como é que pode isso, né? Pais e professores têm que fazer parte do mesmo grupo, preocupados com essas situações. E aqui ele lembra que, falindo essa relação, existem muitos espíritos que ficam preocupados com isso e buscam inspirar os professores, mesmo que às vezes eles sejam impermeáveis a esse tipo de ajuda, mas eles fazem parte dele, né? Também se notava o ódio de muitos obsessores vinculados a crianças diagnosticadas como portadoras de distúrbio de aprendizagem, autismo ou agressividade, mais torturados por adversários que tentavam impedi-los de se desenvolverem, tornando difícil mantê-los em sala de aula. Então, aqui, nós deparamos com uma situação que realmente merece comentários, merece uma discussão mais ampla. Então, esses casos de autismo, de TDA que a gente encontra, se isso tudo é processo obsessivo, como é que é possível isso, né? Então, a gente vê dois aspectos nessa situação. Primeiro, que esse espírito que encarna e que expressa esse desequilíbrio mental, emocional, é um espírito que, nessa situação, é perfeitamente possível que tenha uma contraparte espiritual que sintoniza com essa situação. Aí você pensa na ciência médica e começa a imaginar, meu doutor, meu filho é muito agitado, esse negócio todo, vamos ver, vamos fazer uns testes aqui. Minha senhora, seu filho tem TDA. E é TDA do tipo de agitação. Não é só falta de atenção. E a gente vai seguindo e tal. Aí os médicos, para diagnosticar a TDA, eles fazem lá, eles têm 16 parâmetros que, uma vez satisfeita a maioria, já está diagnosticado lá, porque existem limiares diferentes, né? Aí dá Ritalina. E a parte espiritual? Então a gente fica, às vezes,
quando tem, acho que tem colega aqui também, a Cláudia também é psicóloga, né? E a gente às vezes fica pensando nessas coisas. A pessoa entra na escola, aprende psicopatologia, aprende todas essas coisas, mas quando vai pensar no tratamento, às vezes fica tão isolado na ideia de tratamento dita oficial que se esquece que nós somos espíritos, né? Se esquece que nós temos que pensar nessas coisas também. Então, se você pegar cada uma dessas patologias e você pesquisar o tipo de explicação que a ciência médica dá para a sua origem, vai chegar num ponto em que não vai mais haver resposta. Por quê? Porque é do espírito. E se a gente não considera o espírito, a gente não pode dar resposta a essas situações. Depressão, então, é um caso clássico. Você fica pensando, por que o sujeito deprime? Isso aí é genético. Mas por que é genético? Isso aí é azar. É só por causa disso? Não, é fator psicossocial também. A pessoa tem ali uma fragilidade de reagir a determinadas situações e tal. Por que isso acontece? Perfil dele. Ele nasceu assim. Mas, e aí? E a parte química? Ali tem o problema da interação serotonina-noradrenalina, tem um crack ali, tem um problema. E por que acontece isso? Isso aí ninguém pode explicar. Explica-se sim. Explica-se que esse desequilíbrio vem das escolhas que os espíritos fizeram. Esses casos aqui, de TDA, de autismo, tudo isso é decorrente de escolhas infelizes que os espíritos fizeram. Ninguém sofre sem merecer. Não existe isso. A Alexandre está querendo falar. Só fazer um comentário aqui. Se a gente pensar que lá atrás, antecedendo mesmo Freud, né, a medicina em si, ou enfim, pensava-se que a ciência dizia que o pensamento era o pensamento era uma secreção, né, expelida pelo cérebro, quer dizer, havia essa especulação, mas aí, para que haja uma secreção, assim como a bis, por exemplo, há de haver um material anterior, como o sangue, como alguma... E no caso do pensamento, não havia nada disso. Então, eu só estou fazendo uma colocação aqui, porque quando a gente para pensar nisso, a gente começa, quer dizer, a própria ciência começou a perceber que tinha que haver algo mais. E aí esse algo mais é justamente o que a espiritualidade, né? E aí quando eu falo de espiritualidade, eu falo de uma maneira bem ampla, mas o que é espiritualidade é o fato de haver algo além da matéria vem explicar. Só que apenas dizer, existe a alma, e a alma é anterior ao corpo, e se mantém posterior à finalização do corpo físico, não é o suficiente. Por quê? Porque o fato de haver uma alma, mas uma alma que já logo cedo e cada vez mais se apresenta com características muito bem definidas, características comportamentais, que eu estou dizendo, né? Começa cada vez mais a pressionar o próprio pensamento racional a aceitar que há algo, e aqui o algo eu digo experiência, há uma experiência anterior à própria existência. Então, sim, é óbvio que
que a gente tem essas características sendo formadas antes mesmo da existência aqui. E aí, sendo assim, se a gente está falando de experiências anteriores, e considerando que cada um de nós é um indivíduo único, que lê uma mesma página e tem, por exemplo, interpretações diferentes, passa por uma mesma gripe e absorve experiências diferentes, então é óbvio que o resultado disso vai ser um comportamento distinto, vai ser um gosto, um desejo, um sentimento, um pensamento e, portanto, um comportamento também distinto como consequência. E aí todo o restante começa a fazer mais sentido. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente tem esse olhar, né, a gente começa a perceber o seguinte: mas, cara, então, se cada um é único, é óbvio que até a própria psicologia, na verdade a ciência de um modo geral, ela funciona baseada em padrão, né? Um medicamento, um tratamento, ou seja lá o que for, é elaborado de acordo com padrões, com estatísticas, com uma série de métricas. Mas a grande questão é, ainda assim, a gente não consegue atingir a todos. Então, fica, entendo eu, mais fácil a gente parar e pensar o seguinte: se há uma variedade tão grande de comportamento, eu consigo entender melhor que o porquê de certos indivíduos terem certos comportamentos. E, consequentemente, eu consigo entender o porquê do convite de nosso mestre de estender a mão, e falo assim para exemplificar de uma forma mais abrangente, mas estender a mão a todos aqueles que estão ao nosso redor, independentemente da condição desse irmão. Então, assim, eu acho que é uma reflexão que a gente deve fazer cada vez mais e que o texto vem nos mostrar diversas situações que, em determinada época, não foi entendido, mas que hoje a gente pode entender com uma facilidade maior. Perfeito. Acho que isso aí nos leva a outras reflexões em cadeia, né, sobre uma série de coisas, porque eu não me canso de falar isso em outros lugares, que a ciência médica precisa dar conta daquilo que ela encontra. E se ela não crê em espírito, ela vai dar uma resposta possível ou esperável dentro dos parâmetros científicos que ela tem. Agora, você falou, Alexandre, de uma situação, e que nós vamos ver aqui adiante com o doutor Eubaldo, se não me engano, que existem pessoas que não necessariamente são religiosas, mas são honestos cientistas que, pesquisando sinceramente a respeito das coisas, buscando respostas que não encontram na ciência existente, elas acabam admitindo a questão do espírito, né? Mateus, por favor. Então, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando aqui, porque tem um livro, tem um livro e um filme, né, que retrata muito bem, assim, essas questões das influências da uma vida anterior nessa vida, nessas marcas, né, devido aos equívocos que fizemos, enfim. Eu acho que ilustra um pouco isso que a gente conversou aqui, que é um romance, né, da Zíbia Gasparito, mas acho que ajuda nessa compreensão inicial de como tem essas influências, né, que nada é por acaso.
É um filme bem tranquilo, assim, não é igual ao segundo, que é bem mais pesado, mas acho que consegue, por exemplo, um dos casos lá mostra que consegue explicar um dos motivos do porquê a mulher era estéril, né? E por conta disso acabou levando com que uma das personagens fosse barriga de aluguel lá dela. Então a gente vai conseguindo entender por que tais coisas vão acontecendo. E isso não são castigos de Deus. Né? Não. A gente vai percebendo que são as ações, nossas próprias ações, que estamos lidando com a consequência delas. Mas foram nós. A gente está lidando com as próprias consequências. Não foi Deus que, não, agora pronto, agora você vai ficar no cantinho do castigo e pronto. Não, você é o seu próprio herdeiro, né? Então isso ajuda a ter esse início de compreensão, né? Dessa dimensão. É bem interessante, acho que vale a pena. É exatamente isso. Na verdade, assim, quando a pessoa comete um erro por escolha própria, né, ela escolheu agir daquela maneira, ela como que desequilibra o meio de vida onde ela está. E isso gera nela uma vulnerabilidade que vai surgir no futuro de alguma maneira. Em algum momento, pela sabedoria de Deus, esses momentos não são na mesma hora. Não fez aqui, pagou ali, fez aqui, pagou ali. Não. Esse momento, a vida escolhe de acordo com a nossa programação reencarnatória, e a gente tem exemplos aí de criaturas que não tinham mais nada para viver, e já estavam querendo subir de nível lá no plano e não conseguiam porque descobriram que tinha uma dívida da Idade Média. Então tiveram que reencarnar para passar pelo que passaram, expurgar aquela situação, Exato. saldar aquelas dívidas. Não sei se vocês se lembram disso. Isso está num livro de André Luiz, não sei qual é. Então, porque não conseguiam subir, porque vibratoriamente aquela falta do passado impedia isso. E era coisa deles. É a história de dois amigos, grandes amigos, que na Idade Média empurraram um homem de uma torre, ele morreu, e eles queriam passar de plano, não conseguiam, e queriam saber por quê, fizeram lá uma anamnese, uma coisa, e viram, olha, vocês têm aqui uma encarnação que aconteceu isso. Aí eles reencarnaram, viveram como benfeitores, viveram por volta de 50 anos, numa viagem de avião, o avião caiu e eles desencarnaram. Caramba. Então, eles resgataram aquilo que faltava. Então, ninguém fica devendo nada. Isso é uma impossibilidade da Sim. lei. E olha quanto é misericordioso Deus, né? Toda a sua organização, né? Aí eu fiquei me perguntando assim, por que será que, tipo assim, depois que passou diversas vidas, eles tiveram que resolver essa questão de Idade Média somente agora? Porque era exatamente o tempo necessário para que eles conseguissem desenvolver aquilo. Talvez se fosse em outro tempo, eles não conseguiriam aprender, ter o aprendizado necessário para aquilo, né? Então, precisou de esperar um tempo, várias vidas até, para poder aprender aquilo que já foi lá na vida, numa outra vida. Já passou há milênios, né? Isso que você falou, Matheus, eu acho que é uma coisa muito importante pelo seguinte, porque nós que, por exemplo, temos consciência de erros que nós cometemos, se nós ficarmos parados com remorso daquelas coisas todas, nós estamos encarnados e nós precisamos desse tempo para produzir, para trabalhar. E é justamente que nós precisamos de ação no bem
para que isso equilibre a nossa conta. A dívida vai ser saldada um dia, quando Deus quiser, e certamente que será saldada. Mas vivenciar o processo de culpa, isso aí é da nossa idade espiritual. Nós não temos que, vamos dizer assim, não se trata de ser insensível de forma alguma, mas nós não temos que ficar parado pensando, inclusive, isso fala do amor que nós temos por nós mesmos. Nós erramos, nós podemos perfeitamente nos arrepender e agir no bem para que nós tenhamos algum mérito que nos faculte esse equilíbrio, né? Nas nossas contas. E aqui ele fala uma coisa interessante também. Quando de orientação espírita, a escola recorre à terapia do Evangelho, passos de água fluidificada para resistir às provocações dos perversos algozes. Então, aqui pode ser no slide. Com o tempo, é claro, esses inimigos ferozes terminavam por modificar o comportamento, libertando suas vítimas, passavam a cultivar ideais e objetivos superiores aos que eram comuns nos lares e bairros onde viviam. O que ele está falando aqui? Ele está falando dessa criaturinha que o ambiente em que ela vive não ajuda em nada. Ela vai totalmente despreparada para a escola, lá ela piora a situação e ela não encontra quem a ajude, e isso acaba sendo até tem uma péssima vida escolar, né? E não adianta. O Rodrigo está falando aqui, polêmicos de desafio, bênção divina, né? Realmente. A gente precisa esquecer, até para ter méritos, equilíbrio para ter méritos, né? Mas então, aqui ele fala desse tipo de escola. Então a gente fica imaginando o seguinte: olha só, uma escola em que mamãe e papai deixam lá a criança e aí a criança tem TDA. Aí começa a falar um monte de coisa, aí de repente vem alguém lá e põe ela numa salinha, agora nós vamos tomar passe. Aí põe lá, dá o passe possível na criança, e agora nós vamos tomar uma aguinha fluidificada. E aí faz todo aquele processo e todas essas coisas com o tempo e com o tipo de educação que essa criança vê ao redor dela, ela começa a influenciar a vida no próprio lar, na própria vida comunitária. Ela traz. A escola, na realidade, é para isso, né? Nós sabemos que esses programas nas casas espíritas, a gente tem lá no SEAS a convivência fraterna, aquelas crianças ali, elas levam para casa aqueles hábitos e comentam em casa, e aquilo acaba realmente transformando beneficamente a vida na comunidade, ajuda a transformar, né? Contribui para essa mudança. E esse tipo de escola existia. Sabe quem fundava esse tipo de escola? Eurípides de Barzanufo. Ele fundou escolas desse tipo. Ele era de Sacramento, a escola espírita. Vocês, vendo a vida dele, o Colégio Allan Kardec, ele propunha esse tipo de educandário. Então, essas escolas vão ser as escolas de futuro no nosso planeta, né? Claro que vai ser diferente, mas isso tem que começar agora, tanto quanto possível. Eu não conheço muitas escolas espíritas assim.
Mas como seria bom que elas se multiplicassem, né? Você está falando desse tipo de escola vigente, né, Cristiano? Não, estou falando da escola Allan Kardec, que Ah, foi lá fundada por em Eurípides, Sacramento. lá em Ah, tá. Sacramento. Ah, tá É um bom. prédio bem grande agora e se É, transformou num museu, né? Até para uhum, contar também a história dele. E entendi. funciona também uma casa espírita lá. Entendi. Olha só. E no hospital, onde deveríamos continuar com a atividade, chamou-nos a atenção a chegada de uma paciente afrodescendente que apresentava sinais típicos da Covid-19. Insistia a paciente em dizer que o mal que a acometia era de outra natureza. Quando eu li isso aqui, eu pensei, será que ela sabe o que está acontecendo espiritualmente com ela? Não, o que ela queria dizer, não, eu não tenho Covid, não. É outra coisa aqui, mas não é Covid. O que ela queria dizer. Notamos, então, a presença de adversário desencarnado vinculado ao seu campo mental, irradiando as suas energias enfermiças ao sistema respiratório, com consequências no trato digestivo, exteriorizando um odor como de cadáver. Então, nós sabemos que esses adversários fazem isso. Eles aproveitam qualquer situação menos feliz, de de fragilidade para prejudicar os seus desafetos encarnados. No caso aqui, a gente vai entender, é, ele aquela situação ali, ele via que tinha ali um obsessor, aí o irmão Spinelli convidou o Cláudio, que é o passista, a lhe aplicar bioenergia, livrando a paciente do vampirizador. O irmão Eudalbo, mantendo o infeliz irmão no próprio campo vibratório, explicou-lhe a providência tomada. Mas, quer dizer, ele pegou ali aquele vampirizador, olha, você está infelicitando a vida da moça, está acontecendo isso. Aí ele mesmo disse, não, mas eu estou fazendo isso mesmo. Eu sou responsável por manter aquela irmã numa bronquite crônica exaustiva. Aí a gente começa a pensar nesse monte de doença crônica que a gente vê, e essa situação, e desafiando as terapias propostas, e a gente percebe que essa situação pode estar relacionada com esse tipo de influência, né? Para aquele espírito vingativo, o que ele queria era prejudicar de alguma maneira. Então, ele aproveitava todas as situações. É, propiciou ali a bronquite da mulher, então a mulher expressou aquelas coisas. E ainda bem que ela foi ao hospital, porque no hospital foi feito um teste para esperar esse negócio todo, como vai dizer aqui, ó. O paciente, uma vez livre daquela contrição, queixava-se muito emocionado das condições precárias em que vivia, de pobreza quase extrema. Medicada e aconselhada ao retorno em 2 semanas, implorou pelo internamento para que pudesse se alimentar e descansar. Aí a gente vê o sofrimento dessas pessoas que não têm o que comer. Existem os exemplos das pessoas que, em pequenas cidades, cometem pequenos delitos para ir preso para poder se alimentar. Porque na prisão tem comida. E no caso aqui, procuram um hospital para poder comer também, se internar, descansar, que era o que ela precisava, né? Influenciada nos sentimentos pelo irmão Spinelli, a enfermeira levou uma saleta para que tomasse algum alimento. Aí ela tomou lá um café com leite, um pão, mas ela foi orientada a não permanecer ali pelo seguinte, porque está cheio de contaminação ali, vai ser pior para você. Então, é melhor você ir. Aí foi revigorada pelo irmão Cláudio com energia extraída da natureza, mesclada com seus fluidos de amor, logo saindo acompanhada da pessoa que a trouxeram. Acercando-se do espírito que permanecia agitado, o irmão Spinelli, com imensa doçura, falou-lhe a respeito da sua influência obsessiva.
Sem misericórdia alguma, ele reagiu com violência, falando dos seus planos de tirar aos poucos a vida da mulher, aguardando-a assim que começasse a desencarnar. Então, esse grupo veio trabalhar, mas olha as encrencas que eles encontravam, né? E para tratar isso tudo. Aí, o que ele fez? Há um sinal do Spinelli, Cláudio aplicou-lhe energias entorpecentes e 2 padioleiros o transferiram para a nossa sede para providências posteriores. Eles fazem como sempre. Eles acalmam aquela pessoa, leva para um isolamento, para depois, quando puderem, porque é muita coisa acontecendo, eles vão lá para fazer o tratamento. Então, isso aí, por si, Alexandre tinha comentado aquela situação, por si, já seria um benefício desses espíritos por os quais é permitido esse processo, né? Porque não é só livrar o encarnado, é porque, né, todo mundo merece a caridade. E quem é o algoz ali? Quem é a vítima? A gente não sabe. A caridade é para todo mundo, o amor é para todo mundo. E aquele que hoje é algoz, no passado ele pode ter sido uma vítima que sofreu muito mais. Então a caridade é para todos, certamente que é para todos. Então eles isolaram o vampirizador para depois, para providências posteriores. Eu estou andando aqui, hein? Por favor, qualquer coisa. Fiquei perplexo ao observar que os pacientes que chegavam invariavelmente estavam acompanhados por espíritos vulgares. É o mesmo comentário que a gente estava fazendo, né? Uns mais impulsivos, acompanhando suas vítimas, e outros mais hábeis que se afastavam espreitando. Estranha a azáfama em que predominavam interferências espirituais. Então, você vê que todos esses casos, quer dizer, aí é que ele está falando que não existia só a pandemia, existia também a pandemia moral. Esse era um plano em que todas essas coisas aconteciam, para que fossem propiciadas oportunidades para todos serem tratados. Após o resultado dos exames, voltavam a se unir vítimas e algozes, parecendo se nutrir reciprocamente, estado de influência contínua decorrente do descaso para com a saúde espiritual. Essas pessoas, muitas delas que ficavam com Covid, não estavam minimamente preocupadas com a sua vida espiritual, ou nem se consideravam, eram muitos materialistas, certamente, né? Então, esse descaso faz com que, nesses momentos, isso passe a ser muito mais importante, porque quando a pessoa tem conhecimento, ela pode pensar em recursos desse tipo, mas quando não tem esse conhecimento e nem acredita nisso, como é que vai fazer? Né? Então, complica ainda mais. O hospital, graças à finalidade, mantinha um grupo de espíritos gentis que trabalhavam mantendo a ordem na entrada. Catracas com capacidade de medir vibrações impediu a entrada de espíritos malévolos que se separavam assim das vítimas e eram expulsos pelos guardiões. Então, é a tecnologia da espiritualidade, né? Que punha aquela situação ali, tinha aquele choque vibratório e a pessoa não passava. Mesmo durante o dia, era possível perceber que os raios luminosos que subiam, só um instantinho, deixa eu ver que está certo, tá? Subiam em direção ao infinito, decorrente das preces de todos os fiéis servidores do Evangelho e dos trabalhadores da linha de frente, acometidos pelo cansaço, angústia e desconforto ambiental. Então, ele via, mesmo de dia, aquelas raios que subiam, né? Que é decorrente desses pensamentos que antagonizavam aqueles pensamentos menos felizes, felizmente, né? E pedindo preces para melhorar a condição do planeta. Quem é que fazia prece? As pessoas que realmente
são evangelizados, que compreendem o valor da prece e sabem o quanto é importante orar nesse momento. Eurípides, está aí nosso amigo, que sempre visitava o nosso grupo, entreteceu considerações surpreendentes. Referia-se o apóstolo à cogitação no meio do científico de negar-se assistência aos idosos, facilitando a diminuição dos habitantes do planeta, uma das teses do comunismo. Olha isso. O apóstolo à cogitação do meio científico de negar-se assistência aos idosos. O que é isso? Como é que pode isso, né? Então, eles viam que havia reuniões que se faziam em que se pensava nisso. E a gente fica pensando... Celso. Oi. Não, termina aí o pensamento. Não, só para terminar aqui, como é que pode... Será que a pessoa não tem... É tão imediatista que não pensa que ela também vai ficar velha? E como é que ela gostaria de ser tratada quando envelhecesse? Alexandre, diga. Pois é, eu estava aqui pensando o seguinte, a gente sabe, enfim, que na nossa cultura, né, na nossa cultura, eu falo nossa cultura, a cultura da humanidade, né? Sim. Nós já tivemos, dependendo da região, dependendo da nação, do momento, nós já tivemos várias situações em que crianças defeituosas eram largadas, né, eram descartadas, assim como idosos descartados. Por quê? Porque eles não poderiam, no caso das crianças, elas não poderiam prover, né, o necessário ou o que era considerado necessário para o grupo, e no caso dos idosos, porque seriam um estorvo, seriam um peso e por aí vai. Quando a gente vai para o... E assim, eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, que é a seguinte: quando a gente vai para o reino animal, a gente encontra algo semelhante. Só que a gente encontra algo semelhante em animais, né, que não raciocinam, que não são capazes de construir uma condição para absorver esse que ou não nasceu perfeito, ou que já está desgastado com as suas energias físicas, né, de tanto tempo. Então, assim, a gente vê, os animais fazem isso, da natureza. Sim, sem sombra de dúvida. É da natureza do não pensar, apenas de preservar. Então, quando a gente faz algo nesse sentido, e eu digo a gente faz algo porque ainda hoje existe esse pensamento, né, lamentavelmente, mas nós estamos absorvendo para nós uma responsabilidade absurda. E aí a gente volta naquela situação que você estava há um tempo citando, daqueles espíritos que, com tantos débitos, que eles foram convocados a reencarnar. Só que esses débitos são justamente de situações como essa, por exemplo, né? Então, cada vez mais, a gente se coloca na situação de olhar para aquele que antes seria difícil perdoar, considerar, entender, acolher isso e aquilo, e perceber que esses nada mais são do que aqueles que nós fomos ainda antes. Sem dúvida. E por isso o convite de nosso Mestre Jesus ao exercício diário, né, do perdão, né, do perdão principalmente, né, mas da caridade ao próximo e tanto mais. Então, assim, entender esses mecanismos da natureza, mas atualizando para o fato de que nós somos seres pensantes, que refletimos, que somos extremamente e cada vez mais capacitados a achar soluções
em um ambiente antes sem solução, isso nos dá não só responsabilidade, mas sim nos aponta a potencialidade que nós temos através das nossas atitudes e do nosso pensamento, de poder construir aquele mundo, né, de felicidade que nosso mestre lá atrás, aliás, antes ainda dele, mas, enfim, nosso mestre lá atrás disse ser o verdadeiro reino de Deus, o verdadeiro reino dos céus. Então, a gente percebe que a gente está nesse processo de construção. E se isso passa a ser tão claro no nosso pensamento, a gente tem que abraçar isso e parar de dizer, está difícil, porque não é fácil, isso é fato, mas só não é fácil porque a gente se mantém nessa escolha que já deveríamos ter descartado. Enfim, então, assim, é muito, muito importante que a gente reflita sobre isso e, e mais ainda, isso me veio à mente, fazer esse comentário, porque daqui a pouco nós, pelo menos a maioria de nós, daqui a pouco estaremos indo aos nossos leitos para descansar, né, enquanto o corpo descansa. Eu acho que isso pode ficar reverberando em nossa mente para que a gente possa, desvencilhado dessa prisão, refletir e colocar em prática ao longo de nosso desdobramento. É uma boa, excelente proposta. Agora, e você estava falando Então, e tudo que você falou mostra o seguinte: nós pensamos em nos espiritualizar, mas antes nós vemos pessoas que precisam se humanizar, né? Que não estão nem humanizadas, quanto mais espiritualizadas, que deveriam como outro dia a gente viu uma pessoa que fez alguma coisa, salvou alguém de algum problema, aí veio lá a repórter e falou, mas então, como é que o senhor se sente como herói? Aí o rapaz falou assim, herói? Herói. Sou herói, não. Eu fiz o que eu tinha que fazer. É outro ser humano que está precisando. Não tem heroísmo nenhum nisso, tem obrigação. Eu gostaria que ele fizesse por mim. Então, não me sinto herói coisa nenhuma. Eu sinto que eu cumpri com a minha obrigação, graças a Deus. E foi embora. Então, quer dizer, às vezes, nem as pessoas nem compreendem que ser humano e lidar com os outros seres humanos, viver numa comunidade humana, implica determinadas obrigações, principalmente no sentido de lutar pela preservação da vida próxima. Né? Isso aí. E principalmente quem trabalha com saúde. Né? Principalmente, a saúde existe justamente para preservar a vida. E aí nem é questão de ser reencarnacionista, não, é questão de entender que a vida precisa ser preservada. Simone, a minha orelha começou a esquentar. Quanto tempo nós temos ou já não temos mais tempo? São 10 para as 9. Se quiser ir mais um pouquinho para terminar esse capítulo, a gente pode ir, não tem problema, não. Falta um pouquinho? Então, não, o capítulo então, vamos. não vai ter. Ainda falta bastante, né? Mas pode terminar o raciocínio. Então, vamos terminar esse raciocínio e depois a gente veja. Pode ser? Claro, claro. Aí ele fala que ele desdobra esse assunto, né, falando que a eutanásia com a anuência do paciente e os suicídios assistidos, medida legal em diversos países. A ciência médica, que busca oferecer maior conforto às idades avançadas, parece desagradar esses assassinos legais que veem na velhice somente decadência e nenhum valor. Aí isso aí é uma coisa cultural, né? Se vê nas culturas asiáticas, a pessoa de mais idade ela é muito respeitada, ela é muito venerada, quer dizer, venerada não é o termo, mas ela é tida como alguém especial justamente pela experiência que ela tem.
E aqui as pessoas acham que envelhecer, perder a capacidade motora, ou, com os sentidos mais prejudicados, já é alguém desprezível. Eu que sou meio cego e meio surdo, então eu estou perdido, né? Mas isso aí aí a gente olha assim, fica pensando no planeta de provas e expiações, mas está aí esse tipo de ser humano que está aqui. O que a gente tem que fazer? A nossa parte, a nossa parte. E orar por eles, né? Que pensam dessa maneira. Desse modo, em algumas circunstâncias, davam ao médico o poder divino de selecionar quem deve viver, deixar morrer o idoso em favor do mais jovem que necessite de UTI. Nós vimos isso. Nós soubemos que aconteceu isso, né? Olha, agora vai entrar aqui em outra situação, em outra história. Então vamos parar por aqui, Simone, tá? Eu vou devolver a palavra a você. Alexandre, tudo certo? Deixa eu só fazer um comentário Claro. antes da Claro. gente. Só para assim, compartilhar uma coisa com vocês. Eu tenho lembrado muito de um vídeo que há um tempo atrás eu recebi, que era o pai e o filho sentado num jardim, né, numa cadeira, o filho já com seus 40 alguma coisa, e o pai com seus 60, 70, sei lá, enfim, já bem mais velho. E o filho, acho que vocês já devem ter visto alguma coisa assim. O filho lendo jornal e o pai olhando assim, de repente pousa um passarinho e o pai pergunta: o que é isso? E o filho: hã? O quê? Ah, é um pássaro. E fecha o jornal. E abre o jornal de novo, vai lendo, aí passa uns segundos: o que é isso? Aí ele: ué, é um pássaro. E, e essa situação vai se repetindo e o filho vai perdendo a paciência. É um pássaro, eu já te falei, é um pássaro. E abre e fala assim: caramba, é um pássaro. E vai se exasperando. E aí chega uma hora que o pai faz assim, né, tipo, espera. Aí ele levanta: ah, você vai onde? Aí vai lá dentro, pega uma agenda, volta, e aí ele procura, abre numa determinada data e mostra para o filho. E o filho: mas o que que é? Ele aponta como se dissesse: leia. E aí, quando o filho lê, fala assim: hoje meu filho me perguntou tantas vezes a respeito da mesma coisa, que não sei o que e tal, e eu, com muito amor, com muita alegria, que não sei o que e tal, respondi todas as vezes, na oportunidade de ser pai e poder. Era alguma coisa assim, tá? Eu não estou lembrando exatamente, mas na oportunidade de ser pai e poder ensinar ao meu filho, que eu tanto amo, parará, parará. Não, assim, a cena, não precisa nem dizer, né? O filho se sente o cocô do cavalo do bandido, como se fala, né? Assim, o pior dos piores, e aí abraça o pai, pede perdão, enfim. E aí, por que eu lembrei eu tenho lembrado muito disso? Meu pai tem perdido, está perdendo a memória recente, e por vezes, quase toda semana, ele bloqueia o celular dele e bloqueia o acesso ao banco. E a gente não está querendo tirar isso dele, porque é o único poder que hoje ele tem, de controlar a conta dele. Né? Então, assim, eu de início, né, eu só compartilhando, não sou melhor do que ninguém, não, pelo amor de Deus. É só porque, assim, uma experiência que inicialmente eu me irritava. Caramba, pai, de novo, pô, já não falei. E aí depois eu falei: cara, o que eu estou fazendo? A capacidade dele de ser alguém produtivo está se esvaindo. Eu não posso apressar isso. Eu não posso, eu não tenho esse direito de apressar, né, essa capacidade minguando. Não posso. Então, todo dia eu falo com ele, todo dia eu lembro. Foi: pai, se errar, não continua. Me liga. Pede para a mamãe me ligar, não sei o que e tal. De vez em quando vem aqui.
né? Eu planilhei todas as senhas dele, compartilhei com a minha irmã, falou, ó, qualquer coisa você já tem aí, que não sei o que e tal, parará. Então, assim, hoje mesmo eu fui ao banco com ele. E ele operou a coluna, ele vai andando muito devagar, se cansa, isso aqui e tal. Então, o que eu estou trazendo para cá é que, assim, da mesma forma que naquele vídeo, aquele pai anotou agradecendo a oportunidade de poder ensinar o seu filho, hoje eu agradeço a oportunidade de poder retornar, né? Então, eu acho que essa questão, assim, me foi, eu sempre digo, graças a Deus, eu sou um felizardo, porque eu fui ensinado a amar o próximo. Assim como, de um modo geral, nós aqui, né? Alguns mais tarde, outros mais novos, né? Mas a grande questão é que, quando a gente olha para o ensinamento de Jesus, é isso. Tudo que Jesus, que nosso irmão, tentou nos ensinar foi isso: amar. Cada um na sua capacidade, cada um no seu jeito, cada um no seu momento. Nada além disso. Então, quando a gente faz isso, essas questões apresentadas aqui no texto e tantas outras que hoje geram polêmicas e mais polêmicas, elas deixam de existir, porque os objetivos, eles se ressignificam, né? Eles mudam de tonalidade, eles mudam de alvo, e aí passamos a ser todos as mesmas peças em um único balaio. Então, um se preocupando com o outro. Acho que, enfim, é isso. Só queria compartilhar isso aí com vocês. Isso. Tá. Ótimo. Perfeito. Simone. Você falou uma história agora, dessa história do seu pai, isso me lembrou muito que eu ouvi isso de um psiquiatra quando meu pai, assim, psiquiatra geralmente o médico é mais, né, duro e tal, que se diz, né? Mas aí meu pai estava começando com o processo de demência, muito devagar, mas ele estava começando com o processo de esquecimento e tal, e é um processo. E aí ele falou assim: o que a gente pode fazer para ajudar? E ele disse assim: ter muito carinho, atenção e responder tudo para ele como se fosse a primeira vez. Olha que E legal, aí, né? quando era um psiquiatra, assim, a gente às vezes tem aquela noção, né, de que os médicos são mais duros, são mais isso, tal, alguns médicos, né? Sim. E ele falou exatamente o que você trouxe, né? Que é isso mesmo, ficou com uma lição de vida, tanto que hoje, quando a gente tem amigos ou um atendimento fraterno, alguma coisa assim, eu sempre lembro do que ele falou, né? A gente tem que ter carinho, tentar ter o máximo de atenção, de respeito e fazer aquilo sempre como se fosse a primeira vez. Então, assim, quando você falou essa história, me lembrou demais, acho que a Gilmar deve lembrar, e a Mariane que estão aí, que realmente é uma coisa muito, muito bonita de ouvir de novo e de lembrar isso. Obrigada, Alexandre, por essa oportunidade de lembrar essa parte. Gilmara, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim. E só acrescentando, né, que a gente possa ter alguém que possa fazer isso para a gente quando chegar a nossa vez também, né? E é o que a gente espera. Então, gente, obrigado, Celso, obrigado, Alexandre, por mais essa noite, viu? E vamos fechar os nossos olhos e agradecer com os nossos corações cheios de amor, cheios de paz e harmonia, depois de tantas reflexões que esses nossos amigos trouxeram para a gente nessa noite de hoje. Agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em seu nome reunidos sempre. Que possamos, sim, colocar em prática todos esses ensinamentos que aprendemos a cada encontro. Que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração e sermos cada dia um pouquinho melhor. Obrigado, Pai. Fique conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Graças a Deus. Gente, um beijo imenso a todos. Obrigado, Celso. Obrigado, Boa Alexandre. noite para todo Beijo. Tchau, gente. mundo. Boa Boa noite. noite. Beijo no Boa coração. noite. Tchau. Beijo, obrigado. Com Deus. Abraço, Alexandre. Outro. Tchau, Simone. Beijo, Beijo, Simone. ficou com Deus. Obrigado. Beijo, gente.